Pessoal, na última aula nós falamos sobre o calor sensível, né? É o calor necessário para que uma determinada substância possa variar sua temperatura. Hoje vamos falar sobre capacidade térmica. Capacidade térmica quer dizer o quê? A quantidade de calor também que um corpo recebe, né, ou oferece para que ele varie uma unidade de sua temperatura, certo? Isso que é capacidade térmica. Tem a ver com a massa do corpo, né, e o calor que ele recebe. Ou seja, quanto maior for a massa do corpo, mais calor ele tem que receber para variar a sua capacidade térmica. O calor latente fala o que pra gente? O calor latente é um calor que o corpo recebe, né? Ou ele libera esse calor para ter a variação de estado físico, ou seja, a massa do corpo tem mudança, né? O contrário do calor sensível, né? O calor sensível, o corpo recebe ou libera, né, calor, mas não muda sua parte física, né, que é a sua massa, só aumenta ou diminui a temperatura. Diferente do calor latente, o calor latente já muda, né, o estado físico da matéria, do corpo. Exemplo, de líquido para gasoso, de gasoso para sólido, assim por diante. Então, o que o calor latente fala? Que vai ser a quantidade de calor, sempre em cal de calorias, a massa e corpo. Lembrando, calor, né, sempre muito a ver com a massa do corpo. Quanto maior for a massa, né, desse corpo, maior vai ser a absorção de calor. E o calor latente, toda substância vai ter um calor específico, né? De modo que ele varia a sua temperatura, que ele varia a sua massa física, a sua transformação. Então, olha aqui. Ó, então, o calor sensível muda apenas a temperatura, né? Se um corpo está frio e passa a aquecer, dependendo da quantidade de calor que ele recebe. O calor latente não, já a mudança de estado, né? Ali um corpo, dependendo da quantidade de calor que ele receber, ele vai passar de sólido para líquido, tá? De líquido para gasoso e assim por diante. Exemplo resolvido. Qual a capacidade térmica de um corpo de 200 gramas e com seu calor específico é de 0,23 cal por gramas Celsius, né? O que quer dizer isso aqui, ó? Quer dizer o seguinte, qual é a capacidade térmica, né? A quantidade de calor aí necessário para que tenha mudança, né? Nessa capacidade térmica aqui. Então, olha aqui, a massa, 200 gramas, o calor específico, 0,23. Então, ao multiplicar, nós vamos perceber o quê? Que a cada grau Celsius há necessário de 46 calorias, né, para que esse corpo aqui absorva ou libere calor, tá? 2. Quantas calorias são necessárias para fundir, ou seja, derreter, né, 5 gramas de gelo de 0 graus Celsius. Ou seja, a temperatura desse gelo é de 0 graus Celsius. Dado L quer dizer o calor latente. O calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama, ou seja, para derreter a cada grama, nós precisamos de 80 calorias, né? Então, 1 grama de gelo são necessárias 80 calorias para ser derretido. Falou que fundiu. Como a gente tem 5 gramas, só multiplicar a massa, que é 5, vezes o calor latente, que é 80, ou seja, precisa de 400 calorias. Esse é o calor. 400 calorias para derreter 5 gramas de gelo. Isso que é calor latente. O calor latente mexe com o estado físico da substância, né? Do corpo. Agora aqui, ó, coloquei aqui, ó, fusão quer dizer o quê? Do estado sólido para o estado líquido. Por isso fosse, ó, calor aqui, ó, calor latente de fusão do gelo, tá? Então são duas coisas diferentes, né? Calor sensível varia só a temperatura, ou seja, aquece ou diminui o valor ali da temperatura de determinada substância, e o calor latente não, o calor latente já tem a mudança de estado, né? Algo que está no estado sólido vai passar para o estado líquido, assim vice-versa, tá? Então são duas coisas diferentes, dois tipos de calor diferentes.